Eu vou chamar aqui para o palco a Ive, né, que é a nossa influenciadora e trader que vocês já conhecem. E vou chamar também um grande amigo, Fabrício Stagliano, que está aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre trading de uma maneira geral. O Stagliano falar um pouco das estratégias dele, falar um pouco de como que ele enxerga o mercado. Ive também falar de como que ela enxerga o mercado. E pode sentar onde você quiser, fica à vontade. A Gabi tá... A Gabi ia participar desse painel também, mas ela tá de mudança de Belo Horizonte para São Paulo, então vai... Pode correr lá, pode ir para BH. E assim, é mais um papo livre aqui mesmo sobre trading. Fabrício explicar um pouco da história dele também. E aí eu acho que assim, eu te falei que em todo painel vocês podiam perguntar. Eu acho que esse é o painel para vocês perguntarem o máximo que vocês quiserem sobre trading, estratégia e etc. Tá? Tanto a Ive quanto o Fabrício são pessoas que realmente operam pesado. Eu costumo falar que poucas pessoas eu posso chegar e falar que não, eu dou um voto de confiança de que realmente opera. E os dois, além de grandes parceiros, são grandes amigos e são duas das poucas pessoas que eu realmente posso falar que de fato operam e operam bem e operam pesado. Então, Fabrição, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Prometo que a gente vai ser rápido, o pessoal ir pro chopp já. E também seja muito bem-vindo. Obrigada. Mas, vamos lá, pessoal. Quantos de vocês já conheciam o Fabrício? Não conhecem o Fabrício? Tem uma galera que conhece. Pouco conheço. Fabrício, se apresenta aí pro pessoal. O que você faz da vida, além de ter esses tênis aí legal pra caramba e de viver entre Balneário Camboriú e São Paulo? E viajando. Bom, boa tarde, turma. Tá ouvindo? Som, não? Agora foi. Falar mais perto, vai. Igual o rapper, assim. Bom, turma, eu tô no mercado aí, opero há 20 anos, né? Comecei em 2005, trabalhando numa empresa que desenvolvia sistemas para o mercado. Não vou contar toda a história, senão pode contar, não tem problema não. Mas, bom, me apaixonei. Minha ideia era trabalhar com TI, né? Na área de TI, eu vi que tinha um analista, aquele aqui, o analista de sistemas. É o que eu imaginei que ia seguir de carreira. Mas aí a gente fazia um trabalho na CMA, que a empresa existe até hoje, ela é concorrente até da Anelógica, mas é bem pequenininha, né? Tá quase fechando já a CMA. Eu acho que ela concorre em algum ponto ali com a Anelógica. Mas, enfim, era o sistema da época de negociação eletrônica e tal. E aí, bom, dentro dos trabalhos que eu fazia nessa empresa, era visitar as corretoras, né, os bancos e tudo mais. E aí, visitando tesouraria, esse tipo de coisa, me apaixonei pelo mercado. Falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Entrei e comecei a operar em 2005, 2006. Em 2008, a gente fazia muita operação a termo, né? Então, em 2008, eu tive uma primeira quebra na crise do subprime. Trabalhei na corretora Socopa, trabalhei, né, internamente na parte institucional. Aí saí do mercado em 2012, quebrei de novo. Aí tem até umas matérias no Google minhas, lá de lavador de carro a trader de sucesso. Foi uma época que eu fui lavador de carro, fui motorista da Uber, ali no comecinho da Uber, aqui, né, no Brasil, em São Paulo, enfim. Depois disso, fui chamado para trabalhar numa corretora, Valpires, que não existe mais. Fui chamado para trabalhar como analista da corretora e me tornei analista CNPI dentro dessa corretora. Fiz um pouco da parte educacional, né, na corretora. E, enfim, e aí de lá para cá, depois me tornei só trader, né? Hoje não atuo mais dentro de uma corretora como analista, mas sempre vi essa parte de automatização, né, de trade automatizado, você não depender da parte emocional, né, psicológica, como o futuro. Sempre achei, hoje tenho certeza, aliás, né, que é um dos grandes fatores que fazem o trader não ter consistência é a parte emocional, né? Em algum momento ele se perde emocionalmente, abre boleta, faz média onde não deveria, esse tipo de coisa, né? E de uns anos para cá, 2020, ali no ano da pandemia, a gente conseguiu consolidar muito bem a estratégia que a gente faz, que é uma leitura de player, depois posso falar um pouco mais disso. E a gente conseguiu, depois de algum tempo ali de muito acerto e erro, automatizar a estratégia, né? Então, hoje eu não opero mais nada no braço, só tudo automático, o robô está operando aqui enquanto eu estou aqui, inclusive, né? Já falei para o Costinha até que eu disputei com o meu robô, né? E eu perdi dele, 1 ano disputando, então eu não opero mais no braço, só deixo o robô trabalhando. É isso. Boa, e é interessante, assim,
O Fabrício, ele tem um jeito de ver o mercado um pouco diferente, né? Por mais que ele é um cara que saiba bastante de análise técnica, foi analista, trabalhou em corretora, ele tem um estilo, uma estratégia que é baseado em leitura de player. E quando a gente fala de leitura de player, geralmente é um assunto um pouco polêmico, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o contrato da UBS que você está vendo é o saldo dos clientes, não quer dizer que é uma pessoa específica. Você tem a discussão de que se faz sentido, não faz sentido, etc. E o Fabrício ele conseguiu sistematizar isso de uma forma interessante. É uma leitura de player, só que talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. E Fabrício, se você puder explicar um pouquinho como que você chegou nessa ideia, como que você desenvolveu essa ideia, eu acho que seria muito legal. Às vezes, quem sabe, isso pode dar um insight para alguém depois, quem sabe, desenvolver as suas próprias estratégias baseado nesse tipo de leitura também. Sim, sim. Eu sempre me chamou a atenção o fato da gente poder ver na tela quem está comprando e quem está vendendo, né? Isso desde quando eu comecei a operar em 2005 me chamava a atenção. E aí, no começo de maneira empírica, né? A gente não tinha hoje a possibilidade que tem de registrar as operações, de você ter o backtest hoje, acho que é muito mais preciso do que era antigamente, né? Então fazia muito no acerto e erro ali, o acompanhamento dessas corretoras, né? Quem são as corretoras que acertam e quem são as corretoras que erram, né? Aí beleza. Nisso daí acertava, errava e tudo mais, e com o tempo a gente desenvolveu uma estatística para isso. Então hoje a forma como eu opero é o seguinte: identifico todos os participantes de mercado, né? A gente tem uma estrutura muito grande de servidor para armazenar dados, esse tipo de coisa. Não é você sozinho, né? Tem uma equipe também. Tem uma equipe, contratei um cara que foi meu aluno, na época que hoje eu não tenho mais curso, mas na época eu tinha curso e mentoria, esse tipo de coisa. Hoje parei com isso, só fico nos robôs mesmo. Mas enfim, um desses alunos meus era um programador muito bom e eu contratei ele para a gente formar essa equipe. E aí, o que acontece? A gente começou a sair desse empírico do achismo, né? O BS, quando compra, o mercado sobe, né? BTG, quando compra, o mercado sobe. Então, paramos de analisar dessa forma e começamos a coletar esses dados e identificar quem são as corretoras que mais acertam, que mais ganham dinheiro, né? E o acerta não necessariamente é acerta. Depois a gente vai nisso, que é interessante também. Então, quem são as corretoras que mais ganham dinheiro, quem são as que mais perdem. E aí começamos a coletar justamente a seguinte estatística, né? A partir de quantos contratos essa corretora tem que estar comprada para valer a pena eu entrar numa operação, né? Então o meu operacional hoje é baseado só nisso. Participantes de mercado, quem está comprando, quem está vendendo, né? Esses participantes, qual a probabilidade do mercado ir para o lado dele quando ele está comprando. A gente identifica que tem um grupo de corretoras que geralmente erra, perde dinheiro, então esse cara eu quero estar contra, e aí dentro disso eu fiz o operacional. Né? Obviamente é muito mais fácil falar do que colocar em prática, né? Mas a grosso modo isso. E só uma última pergunta antes de passar para a Ivy, assim, isso que você falou também é muito interessante, né? Você identificou então quais seriam os corretores que ganham dinheiro, quais perdem dinheiro, e eu lembro que você também já me abriu que na verdade é por período, né? Então às vezes essas corretoras elas mudam, não é aquela coisa estática de tal corretora sempre faz dinheiro, tal corretora sempre perde dinheiro. Esse perfil vai mudando. E quando você fala que é diferente os players que mais... O conjunto de players que mais acerta para o conjunto de players que mais ganha dinheiro, o que você está querendo dizer com isso? Porque a gente tem uma estatística, e aí isso foi graças aos robôs, né, a coleta de dados, que é justamente uma coisa que surpreendeu a gente, que os players que mais ganham dinheiro no mercado são os players que mais erram as operações no dia. Como assim? Como que isso funciona? E aí a gente chegou nessa conclusão, né? Acho que muitos de vocês, aqui eu sei que tem muito trader grande, né? Tem cara ali com 200, 300 contratos, boletando ali, eu vi na hora que eu passei ali. Mas a maioria, né, a realidade da pessoa física é perder dinheiro, né? O cara chega, leva o mercado como se fosse um tigrinho ali, coloca R$1.000 e vai perder dinheiro. O que a gente vê esse cara? Esse cara geralmente ganha um dia, sei lá, que seja o ganho de R$50, ganha outro dia 50, ganha 50. Então ele ganha 10 dias e quando perde, ele perde tudo. Né? Então a gente percebe que esse grupo de perdedores de dinheiro, eles acertam mais do que erram, porque quando eles erram, eles devolvem tudo. E a gente viu essa mesma conta no inverso. Os caras que mais ganham dinheiro, eles
saem perdendo um dia, saem perdendo outro, saem perdendo um dia, mas nos dias direcionais, como hoje foi um dia direcional, uma boa parte do dia, né? Caiu bastante, até a hora que eu vi, agora acho que voltou. Eu não sei, Ontem foi um dia eu não vi, eu direcional. tava um pouco ocupado hoje. Esses dias você vê esses caras ganhando muito, né? Então eles perdem, empatam, empatam. Então, muitas vezes esses players ganhadores de dinheiro, eles têm um índice de acerto de 40%. Né? Então é justamente por isso que eu não sigo os que mais acertam, busco seguir os que mais ganham. Né? Boa. Quer puxar alguma aí? Não, eu ia fazer exatamente essa pergunta para ele. Eu falei, então já fala, quem são essas corretoras que eu tenho que olhar? Como que eu configuro? E tá tudo certo. Mas isso muda também ao longo do tempo. Isso muda. Aí o grande lance, porque quando você faz esse tipo de análise, aí vão falar, não, mas essa aqui você não pode porque é market maker, ou essa entra por essa e sai pela outra. Então, o lance dessa estratégia é não olhar isso. Eu não quero saber quem é market maker, quem que entra por uma e sai pela outra. Eu quero saber quem mais ganha dinheiro. Então, se o cara é market maker, ou se ele é o que... Não importa nem se é pessoa física, enfim, ele está ganhando dinheiro. Então, eu quero seguir esse cara. Aquele cara, a probabilidade dele perder dinheiro é maior. Então, eu quero fazer o inverso do que ele faz. Né? Que talvez seja uma das grandes sacadas que a gente teve, foi fazer o inverso do que o perdedor faz. Né? Além de seguir o que mais acerta, fazer o inverso do que o perdedor faz. Sabe? É isso. Depois eu comecei a pensar institucionalmente. E aí eu comecei a acertar consistentemente. Sim. Mas então vou... A ideia é entrar com o conceito de institucional. Você é varejista, né? No caso, contrato sendo um volume menor de número de contratos, mas pensar institucionalmente. Sim. É isso que eu estava tentando explicar até para o meu amiguinho aqui do lado. Perfeito. Logo lá atrás. Ele tem que pensar aonde o preço vai parar, onde ele vai fazer os movimentos, aonde ele tem liquidez, etc. e tal. E se você entrar como varejista, sabendo que você é sardinha perto dos tubarões, é onde você vai ser engolido. Se pensar ao contrário. Essa é a minha visão. Não, sim, é isso. Mas assim, parabéns pela visão eu entendo que é o seguinte, você nesse mercado é uma exceção, né? Se você principalmente está fazendo grana e quem aqui faz dinheiro no mercado, na minha opinião, é uma exceção, né? Quem faz dinheiro no mercado é pessoa física, é a minoria, né? Então, se eu tenho um player na minha tela que é a pessoa física aparecendo ali, eu tenho a possibilidade de fazer o inverso do que ele faz, eu vou fazer isso, entendeu? Então é isso. Negociadores naquela posição. Quem começa, porque ele tem um livro. Quem sabe fazer a leitura do livro, obviamente, ele vai ter o quê? Aquela posição como uma região de quê? De liquidez. Então ele vai bater ali e vai voltar. Por quê? Porque ele vai ali só engolir o tubarão e voltar para a região de retração. Porque ele vai fazer o quê? O pivô. Ele vai bater ali, pivô, engoliu todo mundo, o nego vai comprar que nem ele. Rompeu, passa para cima, meu amigo, ele volta. É isso aí. Ele volta. Mas aí é pensar institucionalmente. Sim. Mas saiba que você é exceção. A gente tem dessa forma. A gente tem uma outra pergunta, acho que para lá. Boa tarde aí, parabéns pelo evento, tá muito bacana. Agora já está no finalzinho, né? Mas eu queria saber sobre a base de dados. No caso, você busca essa base de dados. A gente, no meu caso aqui, lá no escritório, a gente busca no Profit mesmo, quem são os players e tal. Existe algum outro lugar para buscar essas bases de dados, para a gente conseguir fazer a análise dos players que estão mais relevantes ou não menos relevantes? É uma ótima pergunta, né? Fala o quanto que você paga nessa base de dados todo mês aí, que eu acho que ele vai tomar um susto. Próxima. Vai fazer um negócio já, que bom, né? Na sua mão é quanto, Fabrício, essa base? Mas assim... Dependente de quanto que custe, né? Se dá dinheiro, aí é a soma, né? Claro, Pode valer 50 milhões. Se você fizer 100, vale pagar 50 milhões, não importa. Foi pensando nisso que a gente montou uma estrutura, né? Então, hoje eu tenho dado armazenado no meu servidor. Eu não entendo tão bem de programação. Na verdade, meu programador fala, tem que comprar mais um negócio aqui do servidor, store, eu não sei o nome do negócio lá. Aí eu só solto o dinheiro, né?
Mas a conta fechando é o que tá valendo. Assim, de montar uma estrutura de placa solar, enfim, eu espero que ele não esteja me passando a perna, né? Que ele esteja sendo honesto. Mas os nossos dados são todos armazenados pela gente, sabe? Claro, eu sei que talvez nem todo mundo possa fazer isso, mas eu acho que aqui todo mundo pode fazer isso também, né? Criar uma estrutura para ter seus próprios dados, né? Porque, assim, eu acho que é o maior, a coisa mais rica que a gente tem são os dados ali, né? Porque ali você consegue trabalhar com tudo, não depende, né, de uma plataforma para ter os dados, né? Não dependo disso. Claro que para o tempo real eu utilizo, obviamente, né? Lógico que é fabulosa, sou parceiro, tenho uma série de produtos aí com eles. Mas o histórico de dados eu tenho o meu, entendeu? Então, você vai construindo de acordo com o que vai, de acordo dia após dia no mercado. E aí nessa aí. Exatamente. É mais ou menos acho que 2020 a gente tem um histórico muito mais preciso, né? Até aqui. Então, cada ano que passa, eu tenho um robô mais preciso, com mais dados reais ali coletados, né? E até eu aguentar colocar dinheiro no servidor. Mas vai explodir. Exatamente. E... Enfim, aí tem eventos novos, né? Tem uma série de coisas que pode acontecer, porque a gente fala de é difícil falar de backtest, por exemplo, o ano da pandemia, né? É um backtest que não estava em backtest nenhum, né? Que aquilo ali, né? Aquele monte de circuit break. Eu falo que é muito similar, por exemplo, quando a gente vai avaliar fundo de investimento, né? Porque às vezes você olha e fala assim, poxa, esse fundo perdeu dinheiro no ano X. Mas às vezes você vai ver um excelente fundo, o evento que teve foi um evento específico e ele estava posicionado de um jeito específico. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de estratégia quantitativa, o maior cuidado que a gente tem que tomar é porque o primeiro impulso que a gente tem é de pegar a estratégia, criar uma estratégia, você olha qual que é o máximo que eu consigo olhar para trás no profit e quanto que eu consigo botar até hoje. Você olha aquela curva, se fechou no verde, você fala, beleza, vai rodar, e se fechou no vermelho, não vai rodar. Não é bem assim. A coisa na vida real ali é um pouco complicada, um pouco mais complicada. E só complementando, eu achei interessante você falar isso, da questão de que chegou no momento que o perfil em si não importava da corretora, porque é algo cada vez mais que a gente vê nesse mundo quantitativo, de ciências de dados, etc. Às vezes a gente tem uma impressão, por exemplo, aqui no banco a gente tem uma molecada que está lá na tesouraria, na parte quantitativa, que assim, se você for olhar o currículo da molecada, é algo impressionante. É só ITA para cima, campeão de xadrez de não sei quanto, campeão de não sei quantas Olimpíadas de matemática, etc. E às vezes quando essas pessoas elas chegam e elas já programam estratégias incríveis, você deve pensar, pô, a pessoa deve conhecer muito de mercado, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa ela só conhece muito de ver uma planilha de dados e construir um algoritmo que busca algum tipo de padrão naqueles dados, independente se a gente está falando de índice, independente se a gente está falando de dólar, ou independente se a gente está falando de preço de energia, por exemplo, que a gente tem uma mesa de energia. A especialidade deles não necessariamente é entender a natureza e a lógica que está por trás daquilo, mas sim tentar identificar qual que é a relação entre aquele conjunto, aquela nuvem de dados. Parece meio doido, porque a gente está acostumado a tentar achar lógica dentro dessas coisas, né? Mas é uma outra ótica, é uma outra lente que você enxerga esse mundo dos dados, né? Tem uma coisa que eu até gera polêmica, né, quando eu falo, mas assim, eu não gosto de olhar Morning Call, de olhar esse monte de dado. Tem gente que fala, não, o trader vitorioso tem que estar bem informado na frente da tela. E eu acho que há controvérsias, né? Porque eu fico muito enviesado quando eu olho dado de mercado antes de chegar. E se eu tenho uma estratégia que estatisticamente ela dá mais certo que errado, ela vai me dar dinheiro no longo prazo, né? Se eu for fazer uma interferência nela, eu estou colocando. Aí eu posso até fazer e dar certo, mas eu estou colocando a estratégia em jogo. Já não né? é a sua estratégia, né? Aí não vale a pena você ter automatizado, né? Porque você automatiza para seguir o padrão, né? Aí você está toda hora interferindo, porque vai ter payroll, vai ter. Eu acho que o Trump vai falar uma coisa, o minério de ferro fechou, não sei. Então, não. Então você não automatiza, né? Então, para mim, assim, quando eu parei e, cara, foquei em deixar ele trabalhar e só coletar esses dados para melhorar o que está na programação do robô, foi aonde a gente teve uma ascensão ainda melhor. Né? Mas aí você falou que, por exemplo, automatiza e essas coisas de viés, tudo mais, você nem assiste para, às vezes, não atrapalhar, né? Não influenciar. Mas daí você faz algum ajuste nesses robôs de períodos em período, porque o mercado tem ciclo também, para melhorar a sua estratégia.
Sim, a gente faz ajuste constantemente, assim. Não tem um prazo definido, tá, Ivy? Mas conforme a gente identifica a necessidade. Às vezes, por exemplo, você pegar... Bom, quem acompanha aí aquela tela de evolução no tempo, todo mundo acompanha a tela de evolução no tempo, saldo de corretora, você vê que vira e mexe tem corretora sendo incorporada, né? Um grupo de corretora já absorve as outras que estão embaixo. Então, esse tipo de coisa, por si só, já gera uma necessidade de... Até posso falar num caso que aconteceu? Posso? Teve uma vez numa programação nossa que... Eu sei quem lembra aí que você tinha a corretora Bradesco, a corretora Ágora ali separada. No dia que juntou, né? O Bradesco passou a operar pela Ágora, o Bradesco é o maior player de índice, né? Quem mais gira. Aí, nesse dia, o nosso robô perdeu um monte, a gente não estava entendendo, e aí veio falou, pô... Ninguém falou, não teve... Tipo, eu não vi um aviso ao mercado, assim, antes que, ó... O Bradesco vai começar a operar as operações pela Ágora e a gente se ferrou nesse dia, assim, foi o dia da mudança ali, né? Mas aí eu já falei com a Bolsa, com alguns amigos, contatos, foi quando tiver uma mudança, eles me avisam, pelo amor de Deus, que eu não posso ficar sem essa informação. Não, e é super relevante, né? Sim. Bom, alguém tem alguma pergunta, galera? O pessoal estava levantando a mão, pode perguntar, não tem problema não. Chegou alguma aqui, não? Tá, enquanto isso, então, enquanto vocês pensam as perguntas, a gente vai continuando o papo. E, Fabrício, uma coisa que eu já perguntei para você algumas vezes, assim, né? Nós somos seres humanos e a gente tem um ego, né? Certo. Então, eu imagino no seu caso, você tem 20 anos de mercado, você começou a desenvolver o robô já tem uns 5 ou 6, né? Ou mais? Um pouco mais, né? Tá. Mais que ele estava mais maduro faz uns 5 anos. Né? Tá. Então, imagina que você passou 15 anos estudando o mercado, 15 anos tentando se desenvolver cada vez mais como operador, 15 anos querendo operar melhor, controlar o seu emocional, estratégia, gerenciamento de risco. No momento que você falou que você testou e falou, cara, o robô, ele ganha mais dinheiro do que eu ganho. Isso gerou alguma crise para você, cara? Deu uma crise no ego, uma crise de identidade, né? Imagina você fazer um negócio por tanto tempo e você olha e fala assim, caramba, eu criei algo que faz melhor do que eu faço. Me conta, você teve alguma dificuldade de dormir à noite, algum dilema, assim, alguma coisa assim, ou não? Eu acho que não, cara. Foi tranquilo, assim. Eu, na verdade, como eu tinha essa convicção do emocional sendo muito forte mesmo na nossa tomada de decisão e sendo um fator crucial pra gente fazer coisa errada, né? Se perder no trade. E como eu acreditava, antes de ter o robô, eu sempre acreditei que ter um padrão operacional é o mais importante, né? Porque você vê muita gente chegando na frente da tela e vamos ver o que eu vou fazer hoje, né? Hoje eu acho que eu vou comprar por tal motivo, amanhã vende por outro motivo. Então, ter o padrão já era uma coisa que eu via de uma maneira interessante, né? Que eu via que era o caminho, aliás. E o emocional já era uma coisa que eu via que era o grande fator para o cara não ter consistência. Então, isso me deu essa confirmação, né? Falei, cara, faz todo sentido o robô. Uma que ele, enquanto a gente está aqui, ele está operando, né? Tem essa vantagem, ele não se cansa, né? E outra que ele vai tomar todas as decisões sem emocional, né? Então... Não, é que o Fabrício agora ele foi polido, entendeu? Outra vez que eu perguntei para ele virou e falou assim, cara, tava entrando um monte de dinheiro no meu bolso, eu falei, quer saber que se dane, eu vou fazer outra coisa. Para mim foi mais um livramento do que qualquer outra coisa. Não precisa ter dor de cabeça, né? Só encher o bolso já. É estranho no começo, né? Porque eu trabalhei, eu falei para você, né? Na época da pandemia, eu acordava cedo para ver notícia e tal, não sei o quê. Porque nem sempre eu pensei assim, né? Antigamente eu pensava diferente. Aí cheguei na frente da tela, operava o dia todo, porque na minha opinião, se a estratégia dá certo, quanto mais eu operar, melhor. Aí chegava no final do pregão, tava esgotado. O que eu ia falar? Meu Deus, o que a gente tá falando? Que agora falhou aqui, mano. Que é do seu dilema de quando o robô, você viu que o robô operava melhor do que você na mão. Eu ia falar alguma coisa que agora... E aí que na verdade foi o contrário, né? Porque antes você tinha todo dia, ficava o dia inteiro no mercado, e aí... Hoje você meio que liga o robô e você não sabe muito o que vai ser do seu dia. Lembrei. Aí eu tenho... Às vezes eu esqueço as coisas, turma. Desculpa. Turma, o robô não esquece não, só você. É por isso que ele usa robô hoje em dia, entendeu? Aconteceu isso. Aí, aí o que foi que aconteceu, mas foi estranho assim nesse começo, né? Porque, acostumado a ficar o dia todo na frente da tela, eu falei, o que eu faço agora? Não tem nada para fazer, né? Porque o robô tem que fazer tudo. Eu, tipo assim, o mercado, os dados, da forma como ele operou, o que ele fez, eu posso ver qualquer horário, pode ver de final de semana, por exemplo, né? Porque imagina que você deve constantemente olhar, né? Assim, o trabalho mudou um pouco no sentido de que agora o seu objetivo é sempre monitorar o robô e não monitorar você mesmo. Exatamente. Aí, tomou um stop aqui de mais pontos, né? Fugiu do padrão, o que aconteceu, e aí você entender o que estava acontecendo. Aí, você tendo dados de tudo quanto é lado, você consegue entender o que de fato aconteceu, né? Eu não acredito, o pessoal está falando de backtest, eu não gosto de backtest. Se você não tem o que fazer, faz backtest, né? Não tem o que fazer, é backtest. Mas se você puder, por exemplo, daqui para frente, eu sempre testo na conta real, qualquer mudança. Então, hoje eu tenho 50
robôs rodando com um contrato, por exemplo, que é, putz, e se eu fizer tal coisa? Eu acho que então vamos colocar ele para rodar na conta real, sabe? Fica uma bagunça a minha conta, mas eu me entendo na bagunça. Backtest real, né? É um backtest real. É um backtest real. Eu faço isso também. Eles tinham me perguntado, eu acho interessante isso. Sim, eles tinham me perguntado isso, eu coloco, óbvio que você não vai operar com a mão que você opera, mas você põe uma estratégia lá rodando com uma quantidade menor de contratos e deixa lá rodando lá. Os meus backtests são assim, não são... São em conta real também. Uma estratégia depois que aconteceu. Show. Esse imposto de renda deve ficar uma maravilha, né? Que você... deve ter a contadora lá, né? Tá maluca. Mas aí, pessoal, pensaram alguma pergunta? Ou a gente pode continuar o papo? Só quer ir pro shopping. Eu vi que você tem um copy. Tenho. Esse copy, você opera mesmo ou tem algum pessoa do seu time? Repete a pergunta, por favor, só para quem está em casa. O robô dele dá entrada pro copy. Só para saber, você está falando da automatizada, né? Da estratégia automatizada, mas eu vi que também tem um copy. Certo. O copy você que opera ou tem um time que opera por você? Tá indo pro YouTube, né? Então, Tá. então vou falar. Não, tô brincando. Não, mas você acertou, é verdade. É verdade. O meu copy é o robô que opera. Olha só. Eu não vou fazer uma coisa que eu não acredito. O que eu acredito, o robô opera melhor que eu, então meus copies são operados pelo robô, não tem jeito. Eu não, né? Pode. Tem mais uma pergunta ali em cima. Pode, desculpa. Ela só vai fazer uma antes, por favor. Só uma dúvida. O robô, no caso, seria uma cópia sua sem sentimento? Eu acredito que sim, né? Então, é que no A começo... cópia dele, versão 2.0 melhorada, Ultra Plus. É que depois que você... eu acho que no começo é isso, mas depois você coloca o robô, como você vai coletando os dados, você começa a colocar coisas que você não olhava, né? Então, putz, tem um detalhe aqui que eu nunca percebi. E o robô conseguiu identificar. Você consegue dar um exemplo assim, específico, sem também entregar Cara, eu demais, vou dar exemplo. Existe uma corretora que eu não imaginava que essa corretora acertava tanto no dólar, assim, absurdo. Para mim, ela era uma corretora... Posso falar? É pra falar? Óbvio, né? Ativa. Ajuda a gente. Quem acompanha a corretora ativa? Eu não imaginava que ela acertava tanto no dólar. E aí na minha cabeça, pelo menos não tinha essa noção, né? E aí, aí quer dizer, já não é minha cabeça, né? Já é o robô que identificou isso, tá? Então, e coisas do tipo. Por exemplo, a quantidade de contratos que esse grupo de corretora que mais ganha tem que estar comprado para o robô entrar. Eu tinha uma ideia de contrato, mas você não tem uma ideia tão precisa quanto um robô que consegue. Historicamente, nos últimos 5 anos, foi melhor entrar quando esse grupo de corretoras estava comprado acima de 30 mil contratos. Acrescentem, então, por favor. Hã? Todos. Acrescentem a corretora para... Tem mais uma pergunta ali? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, você não tem um robô, né? Sou eu aqui. Na verdade, eu já também desenvolveu o robô. O problema é o seguinte, é difícil botar tudo isso na mesma estratégia do robô. É mais fácil, como você falou, rodar 3 robôs em paralelo, certo? Ou você roda todas as suas estratégias no único robô? A base é a mesma, né? A base é player e o que eu rodo em outras estratégias, às vezes, são pequenas mudanças. Você roda as otimizações em outros robôs para ver o que vai... colocar na prática e não mudar tudo, porque às vezes é alteração pequena, mas eu vou prejudicar o histórico, né? E aí eu consigo rodar esse histórico em backtest? Consigo, mas eu não gosto de backtest, então tem que rodar na conta real. E aí, para rodar na conta real, eu tenho que deixar o outro trabalhando também, para não perder outra base. Então, fico acrescentando outros robôs e tal. Até, assim, e aí que tá, né? Aí o desafio é grande, porque que hora que você abandona um robô, né? É difícil isso. A gente é muito mais imediatista do que deveria, né? Eu vou dar um exemplo. A gente tem esse robô que roda até pela Nelógico, o termômetro de mercado, que é o meu robô que mais corre, mais fica correndo o mercado, né? Ele não zera nunca. Fica o dia todo posicionado. Esse robô fez 15 mil pontos no índice em janeiro, acho que fez 7 mil pontos em fevereiro, tal, a pontuação alta, e mês passado, em abril, ele perdeu 7 mil pontos. Então, todo mundo que entrou em abril, o cara não me odeia. Se ele me ver na rua, ele vai querer me bater. Né? Agora, em maio, já ganhou os 7 mil pontos. Então, assim, qual que é o período? Então, não pode ser um mês, porque um mês, né, é 6 meses. Né? Qual o período para eu abandonar uma estratégia? Por isso que eu gosto de segurar uma estratégia, por mais que ela dê um ciclo errado muito longo, entendeu? No dólar, eu quebro muita cabeça. Tem estratégia que demora... Cara, eu não sou muito bom em dólar, não. Meu negócio é índice.
Né? Eu acho que é um ponto importante também. O cara fala, esse é meu nicho aqui, igual a Ive, acho que é mais dólar, né, Ive? Então você entende seu nicho e não fica querendo abraçar também o mundo todo, né? Meu negócio é índice, eu tô gostando muito do Bitfoot, apesar do... Não, esse tá maravilhoso. Eu tô gostando muito também. É isso. Boa. Tem uma ali também, ó. Onde? Aqui. Pessoal, ouvindo? Guilherme aqui. Fabrício, você comentou que quando você vai ligar a automação, a ideia é interferir o mínimo, né? Então, deixa a automação rodar. É zero, né? Zero, hein? De preferência. Inclusive em situações de notícia. Aí eu queria entender como que você se comporta com a automação, exemplo, dia de payroll, núcleo de inflação ou qualquer outra informação que esteja num contexto de fazer preço naquele cenário. Você deixa a automação lá rodando e aumenta a sua margem para aguentar uma volatilidade maior. A automação é inteligente ao ponto de entender que, sei lá, toda primeira sexta tem o payroll. Então, chegou em tal horário, eu paro de operar. Como é que funciona nesse sentido, em caso de notícia, para a automação e você não interferir? Boa pergunta também. A gente fez muito teste, cara. Muito teste em relação a payroll, a PMI, enfim, todos os indicadores que saem, né, que são importantes, e a gente percebeu que não valia a pena desligar o robô. Esse é o primeiro ponto. Então, não vale a pena eu parar a automação no longo prazo. Porque acho que as grandes armadilhas são que de vez em quando vale a pena, né? De vez em quando vale a pena você parar, e aí você acha que... Não, então eu vou parar sempre. Só que aí quando a gente começou a identificar isso do decorrer de vários anos, a gente percebeu, não vale a pena parar. Então, assim, a questão de margem, por exemplo, eu já trabalho com uma margem bem maior por contrato, assim, que, né, é bem tranquila, e aí usa renda fixa e tal, para margear tudo isso. Mas, assim, com a prova de que não valeria a pena parar, eu não paro nunca mais. Então, eu nunca paro o robô num momento de notícia, mas sabendo que de vez em quando ele vai operar mal, essa notícia, né? Só que como eu opero baseado em player, participante de mercado, eu também tenho que entender que esses caras têm inside information, enfim, esses caras de vez em quando vão saber ou vão saber mais vezes do que vão errar, né? Então, eu estou me baseando também um pouco nisso, né? Mas, assim, o mais importante não é nem isso. O mais importante é, se eu chegar à conclusão, isso pode mudar também, né? Se eu chegar à conclusão daqui 5 anos que não vale a pena mais operar o payroll, eu paro, né, por exemplo. Entendeu? Mas hoje a conclusão que eu tenho é que tem que deixar ele aberto. E quando a gente para, cara, é impressionante. Assim, você só para o robô na hora errada. Você nunca para ele bem, né? Ou até um dia você para bem, mas no outro você vai parar na hora errada e vai devolver tudo que você ganhou nessa parada boa. Então, cara, melhor coisa é não trabalhar em relação ao robô. Deixa ele, pelo menos não interferir nele, né? Boa, eu queria passar agora uma pergunta para a Ivy, ao invés de ser para o Fabrício. Tomar uma água aqui. Só deixa eu terminar tá bom, aqui, que vai. ele já falou nessa parte da notícia. Mas aí, por exemplo, se der um evento que vire um circuit breaker, ele tem algum mecanismo de proteção que, nesse caso, ele desligaria sozinho ou não? Daí você precisa entrar e desligar, sendo que, às vezes, entra em leilão e aí... Ele tem, mas, na verdade, eu tenho total autonomia para desligar na hora que eu quiser e tal. Mas ele tem, em relação à oscilação, já uma trava nele, entendeu? Oscilações máximas e mínimas, aí exatamente. Ele travaria. Tá. Que ainda não foi atingido no... É raro, né? Só se de fato acontecer uma catástrofe mesmo. Né? E a gente tem... Assim, já existiu essa oscilação, que a gente entrar numa posição e o mercado virar, já existiu, né? Não vou acertar todos, obviamente. Mas sempre ele conseguiu sair antes dessa oscilação ser mais forte, sabe? Mas a trava tá lá. Se um dia precisar, vai ser usado. Bom, né? Boa. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Agora, na verdade, para a Ivy, tá? Ivy, você tá começando a rodar alguns robôs agora, por enquanto, né? A gente tá falando um pouco de automação. A gente tá... curiosamente, né? O evento ele acabou indo muito ali pro lado também da parte de automação. Como que tá sendo para você essa experiência? Né? Até porque você sempre operou na mão e agora também desenvolvendo estratégias, assim. Como que está sendo esse processo para você? Porque eu acho que também depois pode ser o processo de muita gente também, né? Não, assim, é desafiador, né? Porque, além de tudo, que nem você dizia, eu já ia falar naquela parte do ego, né? Eu fico competindo com o robô, às vezes. Então, eu vejo que ele faz a entrada e eu vou ver se eu fiz a mesma entrada. Por que ele fez? Eu configurei. Por que ele fez uma entrada que eu não fiz? Por que ele acertou uma parte que eu não acertei? Então, eu fico o tempo inteiro fazendo isso. Aí, na hora de finalizar, né? E a gente, é isso que o Fabrício estava falando, a gente consegue ver estatisticamente tudo que ele fez e dá para entender, assim, quando você pega a lógica do robô, o que ele estava pensando, né? O robô não pensa, mas por que ele inverteu uma posição ali, ele desmontou, montou...
piramidou, enfim, né? É muito interessante. E eu acabo, por incrível que pareça, eu configurei o negócio, mudo ele todo o tempo e às vezes eu acabo aprendendo com ele, porque justamente daí não tem a parte do psicológico que vai interferir no robô. Então tem algum momento ali que ele fez alguma coisa que eu falo, pô, eu posso, na vida real, fazer isso aqui isolando o pensamento, né? Sem deixar a minha emoção interferir. Mas, assim, é bem desafiador, porque toda hora surge... O meu robô é uma combinação de algumas coisas, né? E aí, toda hora surge uma coisa nova que você vai testar e depois você tem que incluir ele. E, às vezes, um ajuste, por menor que você faça, muda toda uma configuração, sabe? Então, é desafiador, mas é interessante. E eu penso muito isso, assim. Eu acho que o caminho de deixar o robô não... Quando você estava falando no outro painel sobre, será que agora, daqui para frente, pode ser que em algum momento a gente só tenha sistemas automatizados? Eu acho que não, porque assim, eu pelo menos amo operar. Eu não consigo ficar um dia sem abrir o gráfico, sem dar um clique na tela, sabe? Até quando eu tô viajando, tô off, tô fazendo isso, assim. Então, acho que não, mas vai para um caminho mais assim, se tem um outro mecanismo muito mais inteligente que eu, que desenvolve isso o tempo inteiro, que consegue fazer a mesma coisa, ganhar dinheiro por mim, se eu ter que me preocupar, sabe? Então, você põe ele lá para trabalhar com você e não que você não vá continuar fazendo. Né? Em breve, a Ivy vai parar de operar no braço, só robô, né? Não, pior que vários dias eu já deixo ele lá, daí eu falo, tá tudo bem, deixa ele lá, ele tá ganhando dinheiro. Inclusive, quando tem algum evento muito assim, né? Que você vai olhar depois o resultado, tipo, teve as falas do Trump, né? Foi um dia que eu ainda tô na fase, eu não deixo ele ligado o tempo inteiro, então se tem alguma notícia muito relevante, que geralmente não o payroll, não o CPI e tudo mais, mas quando tem algum discurso fora, né, que vai entrar Trump e tudo mais, que você não sabe o que vai acontecer e acabam sendo mais voláteis que as próprias notícias, nesse caso eu desligo. E como o dele não estava em nenhuma pauta, eu não sabia, né? Então foi um dia que você olha, caramba, você vai olhar depois como foi o mecanismo do robô, e assim, ele estava direcionado para o lado certo. Só que daí chega num ponto que ele inverteu a posição. E o que aconteceu com o mercado? Continuou para a mesma posição. Então você toma uma porrada, né? Daí você fala, putz, e não tem o que fazer. Depois E isso é uma coisa fora, né? É um evento atípico que vai acontecer raros casos, e aí, no fim das contas, acaba compensando, e você fala, tá tudo bem. Boa. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Fabrício, para a Ivy? Ou não? Não? Tá. Fabrição, te perguntar, cara, tanto para você quanto para a Ivy, na verdade, né? Obviamente que os robôs, eles também não são só mil maravilhas, né? Tem os momentos desafiadores, tem também o trabalho que tem que ser feito em relação a isso. Muita gente acha também que, às vezes, a pessoa tem uma estratégia ruim, não é o fato de você automatizar ela que vai fazer com que ela se torne uma estratégia vencedora, assim. Mas, pelo menos quando você começou a entrar nesse mundo e desenvolver, por mais que a gente brinque, eu brinco com você, né, que o Fabrício fica lá em Balneário, São Paulo, às vezes você liga, fala com ele, e aí, Fabrício, você vai fazer hoje? Ele, não sei. Tipo, não sei. Mas assim, cara, eu imagino o quanto que você não deve ter ralado, quantas noites que você não deve ter ficado em cima disso, virando várias noites e quebrando a cabeça e tendo que destruir tudo que você construiu, reconstruir de novo. Esse vai e volta, hoje o pessoal olha só o lado bom, mas o lado ruim deve ter sido bem, bem difícil, assim. E quais foram esses desafios? Quais foram esses momentos ruins que você teve que superar e como que você superou eles nesse sentido? Cara, acho que um dos desafios maiores foi perder dinheiro, né? Porque você perde muito no começo, né? Até você... Na verdade, antes de começar os robôs, eu acreditava que não era possível, assim, né? Eu automatizar. Porque você chega na frente da tela e fala, cara, eu olho tanta coisa, né? Como é que eu vou colocar isso dentro de um algoritmo? E aí eu tive talvez a sorte e tal, né? Acho que foi sorte de ter um aluno que era programador nessa época, e aí consegui sentar com ele, a gente começou a fazer. Mas é um trabalho de resiliência, assim, nesse processo de construção, sabe? Porque você erra muito. Eu tinha uma outra ideia de desenvolvimento do robô, que ele ia operar um pouco mais, ele ia fazer a posição de médio ali, né, se posicionando junto com a corretora, né? Então, na verdade, hoje ele entra de uma vez só e sai de uma vez só. Foi o modelo mais interessante que a gente chegou. Mas a ideia era ele se posicionando junto com a corretora, a gente percebeu que não dá certo se posicionando, mas até perceber que não dava certo, a gente perdeu um monte, né? Então, o desafio é esse, cara, é uma resiliência, é acreditar mesmo no que você tem ali de estatística, de padrão, sabe? Eu sabia que o negócio dava certo. Agora, até chegar no modelo que aquilo tá automático sem eu precisar clicar,
Teve uma época que ficou meio híbrido, né? Eu precisava, de algumas situações, eu precisava operar até chegar em 100% automático. Mas eu acho que o desafio é esse, cara. É você ter essa paciência, essa resiliência e colocar aí. Ainda bem que eu tinha um pouco de dinheiro ali para colocar para coisa acontecer, né? Ainda é pouquinho, mas eu chego lá, Costinha. E você, Ivy? Eu ia falar, primeiro ponto é o dinheiro. Porque quando a gente lança as estratégias, geralmente as pessoas só vão olhar o resultado, né? E assim, o que a gente perdeu de dinheiro para conseguir fazer ele funcionar, ele estava falando a questão das plataformas. Toda hora que você fala, pô, cheguei num ponto, tá bom. Aí vem alguém e fala, não, você precisa do servidor tal, da plataforma tal, aumentar mais não sei quanto e vai não sei mais quantos milhões de reais. Você fala, pô, não dá. Desculpa. não dá, né? O negócio é pesado. E aí, no começo, você perde muito dinheiro justamente por causa disso. Até ele ficar redondo, conseguir rodar. O financeiro ficar bom... É caro, né? É caro. É difícil. E é até curioso falar isso, porque a gente estava conversando... O pessoal aqui do banco mesmo, a gente estava conversando na hora que o pessoal foi ali tomar café, a gente estava dando uma respirada aqui, e estava conversando sobre alguns modelos de negócio, até dentro do mercado financeiro, que às vezes a gente imagina que é aquela coisa, né? O segredo para você ficar rico é ter esse tipo de business. Assim, não vou falar qual que é o business específico, mas não tem nada a ver com trading, tá? É mais mercado financeiro mesmo, assim. E aí as pessoas falam, poxa, todo dono desse tipo de instituição é rico, etc e tal. E às vezes para você conseguir rodar esse modelo de negócios, geralmente você vai demorar uns 4 anos para de fato você conseguir lançar. Então são 4 anos com uma estrutura gigantesca, 4 anos você pagando um monte de gente, até você ter o seu primeiro cliente, né? Então, e só saindo o dinheiro até você ter o primeiro cliente, pelo menos uns 3, 4 anos. E é um pouco disso também, né? Imagino que assim, porque você tem que fazer um investimento no negócio que você também não sabe se vai chegar na Não, e às vezes é o que ele estava falando, nem você acredita que é possível, de fato, transformar tudo aquilo e ficar daquela forma. E o tempo é mais ou menos esse. Outro dia eu tava falando com o Ivan, a gente tá, 4 anos já rodando o negócio, e agora que você fala, tá chegando no zero. Tipo, pagar tudo que a gente investiu, entendeu? Então você fala, pô, daí tem todo esse tempo pra frente. É um baita de um trabalho, né? E muitas pessoas vão perguntar, tá, se é um baita de um trabalho, se foi tudo isso de dinheiro, por que você não pegou esse dinheiro e investiu em outra coisa? Mas existe aquele negócio também, tipo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e eu gosto do que eu tô fazendo, sabe? E aí você leva isso pra frente por conta disso, né? Porque o que mais questionam a gente, tanto quando falam de, por que você faz mentoria, curso, isso, aquilo, se você ganha dinheiro, mas tem outras questões por trás, né? Ou por que você vira analista, né? Também é uma pergunta que eu ouço bastante. Essa é a recorde do momento, porque agora você não opera mais, mas você não ganhava dinheiro e agora tá mais vantajoso, assim. Eu falo, gente, não tem um mercado, existem vários mercados. Eu não opero uma coisa, mas eu posso operar diversas outras coisas. E aí o que eu não posso operar, o robô pode. Tipo, tá lá, entendeu? Inclusive eu assino ele, tá tudo bem. Então... Algum comentário, Fabrício? Não, é isso. Vai da hora do chopp. Não quer... Vamos ver se ninguém vai embora na hora do chopp aqui, né? Sexta-feira, né? Vamos ver se a turma fica aí. Sobra mais. Não, mas é isso. Pessoal, então a gente vai chegando no final. Não só o final aqui desse painel, mas também o final do evento. Eu queria agradecer demais vocês. Eu fui conversando com algumas pessoas ali ao longo do tempo e eu fiquei impressionado. Teve gente que veio de realmente muito longe. Teve gente que veio de Goiânia, teve alguém que veio de mais longe do que Goiânia ou não? Belém? Vocês saíram de Belém? Caramba. Trouxe uma maniçoba aí pra gente? Não, mas assim, isso é muito legal, cara. A gente fica realmente muito feliz. Muito obrigado por vocês terem vindo. A gente costuma falar que, assim, aqui no banco a gente trabalha bastante, tá? Uma coisa que eu posso ter certeza e que a Ivy está de prova que a gente trabalha bastante, mais do que às vezes em algumas outras situações. Mas assim, a gente, obviamente, nem sempre às vezes a gente erra, a gente acerta, mas eu acho que todo mundo acorda e todo mundo trabalha aí 12, 14 horas por dia aqui no banco para tentar fazer o melhor para vocês, né? A gente nunca acorda pensando, hoje eu vou errar, hoje eu não quero fazer um bom trabalho. A gente sempre quer fazer um bom trabalho. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bom passar o dia com vocês. A gente ainda tem um happy hour. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Obrigado por ter tirado, né, tanto tempo, uma sexta-feira inteira para poder passar aqui com a gente. A gente realmente dá muito valor a isso.
Queria agradecer também todo mundo que participou dos painéis, a Ive, o Fabrício, o Gerson, o Brunão, Felipe Miranda, Vitinho, Gabi, todo mundo que participou e também todo mundo que trabalhou aqui para esse evento acontecer. A gente tem o pessoal do time de eventos, tem o Bruninho ali do marketing que cuida da parte de estratégia, Rodrigão com a RLP, Mari, Duda, Bia, pessoal de vídeo também, o Vini com atendimento. Então, assim, mais uma vez eu reforço isso, tá? Por mais que às vezes eu ou a Gabriela a gente esteja aí botando a cara a tapa ali com vocês, a gente não conseguiria fazer isso também se não fosse todo mundo que está trabalhando aí tanto quanto a gente para isso acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo evento e por tudo. E bora lá pro Happy Hour. Obrigado, pessoal. Valeu.